Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Carlos Canelas e este é meu canal, sejam todos muito bem-vindos. A ideia da criação desse canal foi levar algumas discussões para os meus alunos, né, e meus alunos a respeito aí de história, evidentemente, certo? Então são alguns temas que eles me trazem, eu elaboro o negócio aqui e jogo na rede. Galera, eu tô aí em todas as redes sociais, tá? Tô no Facebook, tô no YouTube, tô no Twitter, eu tô no Instagram. Então é só vocês compartilharem, curtirem, né, se inscreverem para poder receber essas notificações. Tudo bem? Bom, a temática que eu trouxe para vocês hoje é a respeito da grande crise de 29, a grande crise do sistema capitalista. A primeira coisa que nós temos que entender, para entender o capitalismo, é entender que o sistema em si ele é frágil, o capitalismo ele é quebradiço. Por que eu falo isso? Porque basta uma crise em qualquer país do mundo, basta um negócio mal feito em qualquer bolsa do mundo, pronto, todo o sistema vem abaixo. Basta um temporal, basta uma estiagem, basta uma gripe, né, para que todo o sistema venha a ruir. É o que aconteceu mais ou menos lá na década de 20, quase 30, com os Estados Unidos. Vamos recapitular. Essa crise de 29, ela não aconteceu em 29. O mundo, após 1918, havia acabado de sair de uma guerra violentíssima, que foi a Primeira Guerra Mundial. Todas as potências envolvidas nessa guerra vão utilizar todo o seu recurso financeiro para abastecer o esforço de guerra. O que é o esforço de guerra? É tudo aquilo que o exército precisa para lutar: comida, roupa, mantimento, que mais? Combustível, remédio. Ou seja, toda a produção econômica de um país, ela sai do mercado consumidor, deixa de atender esse mercado para atender a guerra. Até aí tudo bem, raciocínio comum, afinal de contas é guerra. Qual que vai ser a jogada? A jogada é após a assinatura da rendição da Alemanha, quando vem lá as cifras do conflito, certo? A Europa estava completamente fragmentada, a Europa estava completamente destruída. Nesse momento é quando os americanos, sabidamente, haviam se interessado em se apresentar para reconstruir a Europa. Quando os americanos eles entram na guerra, eles têm uma ideia muito simples: tirar a Alemanha da jogada, que era visto como uma ameaça em potencial pelos americanos, e já investir maciçamente. E o resto dos europeus vai falar o seguinte: pô, legal, bacana, né? Vocês querem reconstruir, vamos fundo. Acontece que, a despeito de qualquer coisa, a produção norte-americana ela vai crescer substancialmente. A produção cresce, 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 cresce. O consumo aumenta, 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 aumenta. Porém, contudo, o que eles não conseguiram enxergar, porque afinal de contas está se vivendo um superliberalismo ali, por mais que se produzisse e por mais que o consumo lhe ocorria, e se o consumo ele ia sistematicamente, bem vagarosamente diminuindo. Enquanto isso, a Europa se reconstruía com uma certa velocidade e começava a produzir também, certo? Quem é que está ganhando dinheiro nesse processo todo? São investidores, industriais e governos liberais que, usando do mais intenso dos liberalismos, simplesmente ignoraram toda e qualquer forma de regra para tentar controlar preço e mercado através da especulação. Eles faziam de tudo para ganhar dinheiro. Tudo bem? Quando começa a avançar a década de 20, a economia europeia ela vai se recuperando. A Alemanha ela está pagando os seus acordos, a Itália está pagando os seus acordos, até que enfim que entra o ano de 29. Para ilustrar, para vocês entenderem como foi o processo, pense da seguinte forma: um dia o industrial americano, um dia esse capitalista, ele vai abrir as portas das suas fábricas e vai perceber que tudo aquilo que produziu na última semana simplesmente ficou parado. Não houve saída daquele produto. Por quê? Porque toda a população a nível nacional, Estados Unidos e internacional, Europa, já estavam mais do que abastecidos. Então você vai entender que a crise de 29 é uma crise de superprodução, produziu-se demais e subconsumo. Por quê? O consumo ele vai diminuindo lentamente, mas ele diminui. Ele diminui. Ou seja, não tem capital para as pessoas ficarem girando e apostando na bolsa, aquela coisa toda, certo? Qual que vai ser o grande barato da coisa? Em 29, em outubro, vai acontecer uma tragédia. O pregão da bolsa vai começar em menos 80%.
Hoje, quando a bolsa abre -1, -2, -3, -5, é um caos absoluto. Empresa fecha, tem gente que se mata, é um horror. Imagina na década de 30, aquele 29, todo aquele povo se matando, pessoas que haviam conseguido faturar lá na bolsa, né, sei lá, $2.000, que na época era uma fábula, $2.000, constatar que perdeu tudo e um pouco mais. Tudo bem? Mas qual que foi o grande impacto da queda da Bolsa de Nova York? O grande impacto você vai entender em duas perspectivas. A primeira, vamos pegar o caso do Brasil. Muitos cafeicultores que tinham lá investimentos na Bolsa vão sentir o impacto disso. Vai surgir uma crise econômica ferrenha, o Washington Luiz não vai conseguir segurar essa bucha, vai indicar um outro paulista para poder disputar as eleições. Resultado disso vai vir a Revolução de 30. Vamos chegar nesse assunto. Agora, ainda mais dramático do que isso é o resultado diretamente na Alemanha e na Itália. Por quê? Porque a extrema-direita desses dois países vão utilizar a crise de 29 para impulsioná-los ao poder. A extrema-direita ela vai fazer uma coisa absurdamente horrorosa. Vai manipular aquela população frustrada, aquela população assustada, né, frustrada por causa da Primeira Guerra Mundial, e vai dizer o seguinte: olha, o liberalismo como ele é ruim, e olha quem vai surgir, vai ser o comunismo. Por que o comunismo? Porque a União Soviética, nesse momento, ela estava lá meio isolada, estava de boa. Então, nesse momento, o comunismo ele acaba se transformando numa possibilidade de, não que ele fosse, mas numa possibilidade de. Em consequência disso, portanto, quando tinha algum sinal de greve, algum sinal de mobilização, a elite alemã e a elite italiana chamava a extrema-direita para poder controlar os partidos comunistas, né, à esquerda. Ou seja, a crise de 29 ela não vai simplesmente afetar a estrutura econômica do mundo inteiro, também vai afetar as divisões político-ideológicas. O comunismo malvadão que vai querer tomar conta de todo mundo. E o liberalismo, coitado, está assustado. E no meio disso tudo, o que está com medo é a grande nação. Vamos colocar dessa forma. O que acontece com os Estados Unidos? Os Estados Unidos vai atravessar uma profunda e acentuada crise até o momento que surge o Roosevelt, o presidente Roosevelt. Qual que vai ser a jogada? O Roosevelt ele vai criar um plano econômico chamado New Deal, onde ele vai investir maciçamente em obras públicas. Gente, inteligentíssimo. Qual que é o lance? É fazer girar capital, fazer girar emprego, fazer girar renda, para que o país volte a andar novamente. Tudo bem? Até deu certo. Até deu certo. Eu gosto de falar para os meus alunos que o ponto final da crise de Nova York para os Estados Unidos foi o momento que os americanos entraram para a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque toda aquela mão de obra masculina, desempregada ou não, foi para onde? Foi para os frontes. Quem é que vai para a fábrica? A mão de obra feminina. Entendeu? Os homens vão para a guerra, as mulheres para a fábrica. Ou seja, não tem mais desemprego. Então a economia vai crescer absurdamente. Então, quando a gente fala da crise de 29, a gente tem que entender isso daí. Foi o ultraliberalismo aplicado de qualquer jeito, sem nenhum tipo de regra, sem nenhum tipo de mecanismo de controle, que vai afetar a economia de uma perspectiva mundial, vai afundar todo mundo e vai colocar em evidência a extrema-direita, que vão acusar liberais de destruir a nação e vão deixar o mundo inteiro assustado por causa do comunismo. Tudo bem? Gente, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, espero que esse vídeo tenha sido bacana. Qualquer dúvida, coloca nos comentários aí. Curta, compartilha, se inscreva, que semana que vem haverá aqui um outro vídeo meu. É isso aí. Gente, saudações aí para vocês. Tenham uma excelente semana. Até mais ver. Um abraço.